Só que a gente percebe dentro, né, da profissão, né, do professor, existem muitos militantes e não professores. Então, aí está o problema. Em Contagem mesmo, a gente teve um caso onde uma escola estava ensinando as crianças questões de o que é sexo anal, o que é sexo oral, tendo um trabalho escolar dessa maneira. Então, assim, os pais, quando ficaram sabendo, foram correndo lá e querer saber, e levou reportagem e tudo. E a pedagoga da escola disse que esses questionamentos foi as crianças que trouxeram, meninos de 8, 9, 10 anos. A criança que trouxe, e eles estavam tratando esse assunto porque foi algo trago pelas crianças. Então, o que a gente percebe? Que a escola, ela precisa entender que o papel dela é estar em prol da criança, e se há alguma defasagem dentro da família, a gente vai tentar auxiliar nesse contexto, que é isso que eu penso e é nesse ponto que eu trabalho. Então, se eu vou trabalhar algo que as crianças estão trazendo, o primeiro passo que eu vou fazer é trabalhar com a família. A família tem que entender quais são as demandas que a criança está trazendo, para que possamos, assim, juntos, alcançar o coração dela e fortalecer as famílias. Porque nós precisamos tratar de assuntos, né, no que diz respeito à reprodução humana, no que diz respeito a tudo isso, temos que tratar, porque é necessário diante do currículo, diante de uma idade, mas de uma maneira totalmente biológica, respeitando a vulnerabilidade psicológica da criança e tendo todo o acesso à família para que as famílias entendam o que está sendo trabalhado e como está sendo trabalhado. Então, assim, todas as escolas que os meus filhos passaram, por exemplo, quando foi tratar a questão da reprodução humana, eu estava lá para saber como é que seria tratado. Eu queria estar junto, porque é um ensinamento que a família tem que fazer junto com a escola. Ok. Alguma consideração? Se você não tiver uma consideração, eu quero emendar com uma pergunta. Os pais estão preparados para isso? Mas primeiro a sua consideração, depois responda a essa pergunta. Olha, primeiramente vou responder a pergunta, que acho que é um tema tão sensível que é normal nós pais não estarmos preparados para isso. E por isso é interessante o Projeto Protegidos, que eu gostaria muito que a tia Keila falasse. Eu já vi que ela trouxe um material que a Helena já tem na nossa casa. É interessante porque é um assunto muito sensível. E aí a gente precisa de falar não somente de conscientização, né, tia Keila, mas de acolhimento dessas famílias, para que elas se sintam acolhidas e tenham liberdade de falar sobre um assunto tão sensível, principalmente porque nós sabemos que em muitos casos a gente não consegue nem quantificar, o Estado não consegue alcançar um quantitativo real dos casos. A subnotificação é muito maior, né? A subnotificação é gigante, porque as pessoas não denunciam. Exatamente. Então, a gente fala de conscientização e acolhimento. Em contrapartida, uma coisa que eu percebo é que em algumas escolas têm trabalhado o acolhimento e têm trabalhado a conscientização, principalmente incentivado o diálogo entre os pais e os alunos e os professores, traz essa tríade, né, para dentro das escolas. Em contrapartida, a gente vê que alguns colégios, algumas escolas, principalmente da rede pública, é a consideração que eu havia dito que eu ainda vou fazer durante o programa, tem tratado como combate como combate a violência, a educação sexual. E a educação sexual, a gente sabe, é muito mais deturpada e muito mais vem para agredir. O que eu queria te perguntar a educação sexual que você tem visto em alguma dessas escolas, ela mais atrapalha? Como você está vendo? Quais são as consequências dessa educação que estão tentando trazer para a rede hoje? Então, é o que nós estamos colocando aqui. Eu sei que é necessário ensinar sobre isso, mas não um ensino deturpado e nem erotizado, porque isso vai contra a nossa Constituição, contra o ECA. A criança tem a sua vulnerabilidade psicológica que precisa ser alinhada e todos vocês que estão assistindo a gente em casa, às vezes já ouviu falar de alguma situação de abuso dentro desse contexto. Então, para falar desse assunto, não pode ser qualquer professor. Tem que ter uma capacitação para aquele que vai direcionar essa educação, né? Que vai direcionar esse ensino. Por quê? Como nós estamos colocando, as famílias têm que estar por dentro de qual vai ser a forma de ensino, qual vai ser a forma que vai ser transmitido sobre a reprodução humana, por exemplo. Né? Mas o que a gente tem visto, o doutor Guilherme Shelby, nosso amigo, né? Mestre em Direito Constitucional também, companheiro da lei, né? Nesse processo, e ele fala bastante sobre isso, a questão da gente colocar os limites. Então, tem professores de diversas matérias querendo tratar desse assunto de maneira deturpada. Então, isso precisa ser barrado e os pais precisam tomar a sua postura de pais. Porque o que a gente percebe também, eu sou professora, e a gente percebe também, pastor Lincoln, as famílias muito largadas,
deixando mesmo os filhos na escola e resolva para lá, né? E deixe que a escola resolva esse problema. Não. A responsabilidade dos pais e os pais que precisam dessa ajuda e desse auxílio, porque não foram ensinados sobre isso, né? Não sei se o pastor Lincoln foi ensinado sobre educação sexual em casa. Eu não fui ensinada, minha mãe e meu pai não tinham esse ensinamento para me passar. Eu fui conhecendo, fui estudando, agora que eu tenho a desenvoltura para poder passar, né, todo esse ensino. Então, é um processo que precisa ser alinhado junto, em família, escola, porque assim a gente vai conseguir alcançar o coração da criança no respeito que ela merece.